Oi, galera. Bem, na aula passada a gente parou aqui então na planta baixa. Espero que todo mundo já esteja com a planta baixa igual a minha, com todas as layers e tudo mais, porque agora a gente vai para cortes, ok? Então, antes de eu fazer, eu vou explicar o que é, porque eu não sei se vocês têm uma boa compreensão do que é, tá? Então, o que que é um corte? Um corte é basicamente como se eu viesse com uma super faca, com um super serrote, enfim, qualquer objeto cortante bem grande, né? Imaginário, óbvio, e viesse no meio da casa e cortasse toda a estrutura dela, vertical, tá? No caso das paredes aqui, e olhasse, né, para essa casa, para essa estrutura, para entender como que ela funciona por dentro. Basicamente é isso, né? Ver as estruturas, as alturas, a gente sempre faz cota e tudo mais, beleza? A planta baixa é um corte, tá? Só que é um corte horizontal. Só para vocês terem uma noção, né? Mais ou menos é assim. Então a gente tem que a planta baixa é também um corte, beleza? Só que a gente chama de planta baixa, a gente não chama ela de corte. Mas ela é também um corte, só que na horizontal, beleza? Então, o que a gente vai fazer é isso, é um corte, né? É a parte interna da casa que eu enxergo como se eu tivesse. Até brinco, né? Vocês não tiveram aula de desenho técnico comigo, mas eu sempre falo assim, ó, imagina que o Iron Man, né? Sei lá, ou a Wanda e o Vision vieram aqui no meio, cortaram metade da casa, sumiram com metade da casa, né? Vocês podem ver que a casa não existe mais esse pedaço, para que você pudesse ter uma compreensão de como que essa casa está lá dentro, né? Então, essa casa aqui, gente, eu fiz ela, é a mesma, tá? A mesma casinha, só que eu fiz ela um pouquinho diferente. Ela tem aqui uma alturinha que acompanha totalmente o telhado, e eu mostro isso no corte aqui para vocês, mas como é o muro, né, não necessariamente você precisa mostrar isso, se você não quiser. A gente tem também aqui uma diferençazinha de telhado, tá? Mas enfim, a gente vai fazer meio que uma mescla, tá? Do que tá aqui com o que tá lá. Então, ó, o corte de vocês, ele passa exatamente aqui por um motivo proposital, tá? Porque aqui eu consigo ver duas portas cortadas e duas janelas, e eu consigo ver em vista, né, não cortada, uma porta. Isso é interessante, eu deixo esse corte passando aqui, porque eu consigo fazer com que vocês entendam e representem duas vezes cada coisa, né? Então, duas vezes a porta, duas vezes a janela. Isso fixo conhecimento, tá? Só que aqui tem algumas coisas erradas. Por exemplo, eu estou dentro do telhado, então eu também deveria ver esse domus aqui dentro, ó. Como eu vejo aqui no 3D, tá vendo? Enfim, a gente vai ajustar ali, né? Porque não tá totalmente certo esse daqui, beleza? Então vamos lá, como que eu faço o corte? Aí agora eu não sei se vocês vão lembrar das aulas de desenho técnico, mas bora lá porque é bem tranquilo, tá? Eu preciso primeiramente selecionar essa planta toda e fazer uma cópia dela, tá? Então eu vou digitar copy e vou levar ela aqui meio longe, tá? Para eu poder manipular ela de boa. Então agora, a partir de agora, a gente vai fazer um monte de modificação aqui. Não surtem, porque a original de vocês está guardadinha, bonitinha ali no canto, tá? Fica de boa. Beleza, vou fazer uma linha, com qualquer layer, tá? Aqui no meio dessas duas portas. De primeira, dificilmente você vai acertar, igual eu também não acertei. Então, você vai fazer essa linha lá de fora a fora e vai mover essa linha de forma que ela fique dentro dessas duas portas e dentro dessas duas janelas, tá? Aí você pode deixar mais perto, menos perto, indiferente, beleza? Tem que passar aqui, ó, dentro da janela, da porta, da janela, ok? E você vai ver essa porta aqui, né? No final das contas, lá, normalmente, né, quando a gente tem a planta baixa, normalmente não, sempre, a gente vai ter uma seta indicando para qual lado nós estamos olhando, ou seja, qual parte da casa que se manteve intacta ali, né, pelo laser do Iron Man, né? Então a gente vai lá e vai fazer essa seta. Vocês não precisam fazer essa seta agora.
porque eu vou fazer uma seta bem feia e depois vocês vão ver que vamos ter bloquinhos bonitinhos, com setas bonitas, então não precisa fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer só para vocês entenderem o meu desenho, ok? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo e vou rotacionar, R-O, Enter. Quando eu for rotacionar, o que eu quero? Eu posso pegar em qualquer lugar, tá? Eu gosto de pegar mais ou menos no meio aqui, para sofrer um pouco menos. Porque se eu pegar para cá, a planta vai lá para PQP, tá? Então, eu vou pegar aqui no meio mais ou menos. E o que eu quero? Eu quero que essa seta aponte para cima, tá? Ela tem que apontar para cima. E aí, clico. Ah, prof, mas eu tô sem a seta, porque você falou que eu não preciso fazer seta. Bem, então o banheiro tem que ficar para cima, beleza? É isso. Feito isso, tudo que está para baixo dessa linha, você pode deletar. Com muita calma e paciência, porque, ó, isso aqui, pô, beleza, consigo deletar, isso aqui também, isso aqui também. Ah lá, o tracejado eu já perdi, né? Ah, não, assim, teoricamente, gente, não tem problema o tracejado em si, tá? Mas eu vou fazer do jeito certo para vocês entenderem mais fácil a construção. O que tiver inteiro, você pode clicar aqui e abrir da esquerda para a direita, que ele já vai pegar e você vai conseguir deletar tudo que está inteiro aqui para baixo. O que não tiver inteiro, você vai ter que dar trim, tá? Para não perder. Ai, prof, mas por que é importante eu não perder? Para depois você saber o que você está puxando de desenho, tá? Porque às vezes a gente vai puxando, bem, já falei isso várias vezes para vocês, né? Às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, tá bom? Então, eu fiz isso, beleza? Aí agora eu vou. Essa aqui é um bloquinho, tá? Pra eu dar um trim nele, eu ia ter que dar um explode pra daí conseguir deletar essas pecinhas, pra daí dar um trim, tá? Vocês não precisam fazer isso, não. Ok, então me sobrou apenas o mais importante, que é o que eu de fato estou vendo, ok? Então agora a gente vai começar a fazer um sisteminha aqui de puxar linha. E por favor não se desesperem, vai fazer sentido. Inclusive, ó, vou até tirar esses muros, porque a gente não precisa representar muro, tá? Tirei aqui, ó, pronto. Não se desesperem, tudo fará sentido, porque eu vou fazer na ordem mais lógica possível, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um piso, porque, né, a casa não pode estar voando. Para fazer esse piso, eu poderia vir aqui e colocar essa linha em qualquer lugar, tá? Vim aqui, fazer uma linha e tal, ou eu poderia dar uma distância conhecida, eu poderia simplesmente dar um offset, sei lá, de uns 7, 8 metros, que eu acho que a altura total da casa não vai passar disso, né? Daqui para baixo, ok? Ah, e sempre vai ser de 7, 8 metros? Não, vai depender do tamanho do que você tá cortando, tá? No caso aqui, eu acho que difícil, eu não lembro de cabeça, mas acho que dificilmente vai passar disso, tá bom? Beleza. Aí, então agora eu vou começar a rebater as linhas, ou seja, a mostrar as paredes, os elementos todos. Eu gosto sempre, gente, de começar com uma ordem lógica. Para mim, né, que é lógica, porque assim eu não me perco nessas linhas. Então eu sempre faço o que eu estou cortando primeiro, ok? Então vamos lá. Ó, parede, desculpa, porta e janela sempre vai estar numa parede. Então é só você pensar que tudo isso que eu vou puxar agora são paredes, ok? Então aqui eu tenho uma janela que está sendo cortada, portanto eu tenho uma parede, não tenho? Então eu vou pegar aqui a lateral dela, da janela, não, da parede, tá? Ali do azulzinho que é o beiral, ok? O beiral não, desculpa, o peitoril. Puxei aqui. Aqui eu posso até, se eu quiser, gente, dar um offset de 0,15, tá? Olha lá, beleza? E aqui é a mesma coisa. Então, são duas paredes das duas extremidades da casa que eu tô cortando. Vamos ver lá no sketch para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tô fazendo essas duas paredes aqui. Depois eu vou vir, vou abrir um buraco e vou colocar o bloquinho das janelinhas, beleza?
Aí agora sim, se você é uma pessoa que, como eu, tem um pouco de irritação com linha, se você já quiser fazer o que eu vou fazer agora, é bom, é legal. Agora, se você não tem esse problema com toque, fica de boa aí, continua puxando, normal. Eu, como tenho esse problema, não gosto de ver muita linhazeira, eu já vou fazer a laje aqui, ó, 2,70. Vou dar um offset de 2,70 dessa linha aqui pra cima. Então, esse é o pé direito, tá? E já vou dar um trim aqui, ó. Ok? E aí agora, a partir de agora, tudo que eu puxar, eu não vou puxar lá de cima até aqui embaixo. Eu vou tracejar e vou desenhar só no lugar certo. Se você achar isso confuso, daqui a pouco eu mostro pra você como que você pode fazer normalmente, tá? Então, aqui, ao invés de eu puxar de fato, eu vou tracejar até chegar na laje e aí sim eu desenho. Então, dessa forma, eu evito ficar com um monte de linha zona, né? Se isso é uma coisa que pode te irritar. Ah, prof, eu não tenho esse problema, pra mim de boa. Ou, sei lá, prof, esse negócio de tracejar não é comigo. De boa, gente, vai lá, pega aqui, desce reto. Vai lá, pega aqui e desce reto. E aí depois você dá um trim a partir dessa laje que tem 2,70 do piso pra cima, tá? Prof, você não cortou aqui na lateral. Então, não cortei, né? Pra eu cortar, eu tenho que saber onde termina o meu beiral, né? Porque o beiral é o próprio prolongamento da laje. Então, o que eu posso fazer, se essas duas linhas estão te incomodando, é puxar aqui, tá? Puxar aqui. E aí você pode dar um trim nesse pedaço. E você pode dar, né, por que não, um offset de 0. Acho que é 10 que tá essa laje. E dar um trim depois. Mas eu não vou fazer isso agora, tá? Porque eu quero primeiro fazer essas partes aqui. Ok. Feito isso, eu fiz todas as paredes. Ah, vou fazer logo, vai. Então vamos lá. Offset eu vou fazer de 15, tá? A laje. Não é de 10, não. E já vou aproveitar e vou jogar essa daqui pra baixo também. E eu vou dar um trim aqui. E aí, essa daqui, gente, você que escolhe, né? Se você quer fazer um pedacinho de piso, enfim. Eu vou fazer como se estivesse acabando junto com a parede, tá? Que é o que normalmente a gente faz. É sempre, mas normalmente. Então, eu vou clicar aqui na base da parede, vou descer 0,30. Já vocês vão entender porque... Ixi, 0. Calma, 0,40. 0,40, já vocês vão entender por que eu desci tudo isso. Clico aqui, 0,40. E aí eu posso dar um trim aqui e aqui. Ah, mas a casa tá voando. Não tem problema, depois a gente faz um pisozinho ali, tá bom? Isso que eu acabei de fazer, gente, vai ser a nossa viga. Não vou fazer a viga ainda, tá? Porque eu quero explicar para vocês ainda a questão das paredes. Então vamos lá. Essas paredes aqui, eu estou cortando, não tô? Se eu tô cortando, ela é naquela layer mais grossa, certo? Seria. Só que eu também tenho laje aqui e vou ter vigas. E a laje e as vigas são elementos estruturais, que são mais importantes, né, do que as paredes. Então, o que vai ser mais grosso aqui vai ser o que é estrutural de concreto aqui, tá? Então, aqui eu vou selecionar, vou colocar na mais grossa. Cadê? E aqui embaixo também. E aí as paredes que eu estou cortando vão ser grossas, ok? Agora sim eu vou para as vigas, para fazer as vigas e já deixar essa parte aqui preparada, ok? Preparada porque ainda faltam portas e janelas. Então, agora, para fazer as vigas, o que vocês têm que entender? Que essas vigas, elas são posicionadas sempre acima e abaixo das paredes, nesse caso dessa casinha. Não vou nem mostrar esse aqui, porque esse aqui não tá correto, tá? Então, aqui eu tenho viga, que eu tenho viga, ó, se você olhar em 3D, eu até fiz a vigazinha ali, ó, de concreto, tá vendo? Então, aqui eu tenho viga, aqui eu tenho viga também. Embaixo, dando sustentação para a parede,
e em cima da parede, dando sustentação para a laje. Basicamente, assim, de forma bem simplista, é isso, ok? Então, lá no meu AutoCAD, como vocês viram, eu já fiz isso daqui. Se eu quiser, eu posso dar um offset de 0,15, tá? E aqui também. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, né? Então, eu puxei daqui para cá 0,4 e puxei daqui para cá 0,4. É um dos 1000 jeitos que você pode fazer isso aqui, beleza? Offset, offset, vou dar trim, já muda a cor ali, tá? Ó. Trim, 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 trim. Match Properties, deixo tudo rosinha. E é isso. Aí agora eu fazer aqui as linhazinhas. Se vocês quiserem, vocês já podem fazer direto na cor, tá? É só selecionar aqui a cor antes de dar o L Enter. Tá, ó. Eu poderia fazer de fora a fora e depois de fora a fora assim, ó, e depois dar trim, tá? Enfim, então aí aqui é isso. E aí lá em cima a mesma coisa, só que daí lá em cima, gente, se eu desenhar uma linha aqui, vai ficar linha sobreposta. Lembra que eu falei que não pode? Aí aqui, o que que eu faria, né? Eu viria com o tracejado daqui para baixo, 0,40, na verdade é lá de cima, né? Aqui para baixo. Eu viria lá de cima para baixo, pode até ser com offset, acho que fica mais fácil, né? Offset de 0,4, lá de cima para cá, e daria trim aqui, ó. Pá, 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 pá. E aqui eu viria quebrando, tá? Modify, break at point, linha zona e onde eu quero quebrar. Modify, break at point, linha zona e onde eu quero quebrar. E aí depois eu só viro aqui, dar um match e colocar rosa aqui e depois dar um trim. Se isso te estressa, modify, break at point, linha zona e onde eu quero quebrar, modify, break at point, linha zona onde eu quero quebrar. Se isso te estressa, você pode, tá, dar trim aqui tudo e fazer as linhas do zero, daqui até aqui, daqui até aqui, offset 0,15, tá? Você que sabe aí o jeito que você acha mais fácil. Eu gosto do break at point, tenho um apego nele, então por isso que eu gosto mais dele. Acho que ele é meio mágico assim, né? Mas o que importa é chegar no resultado final e não ficar a linha sobreposta, tá? E isso aqui é o que vocês precisam de estrutura. Estrutura é isso. Daí, nessas paredes, ó, até agora eu só tô fazendo o que eu estou cortando, beleza? Dentro dessas paredes eu tenho portas e janelas, ok? Porta, 2,10 de altura. Janela, 2,10 de altura. Peitoril da janela, acho que é 1 ou 1,10, vamos ver lá. E é 90. 90 e 1,20, beleza. Então, o que que eu vou fazer? Olha lá. L, eu vou pegar a linha roxinha, que é a grossa. L, Enter. Tracejar daqui para baixo, eu vou colocar o 0,9 primeiro. E vou fazer uma linhazinha aqui. E a mesma coisa lá do outro lado. E aí eu vou dar um offset agora de 1,20 daqui para cima. Daqui para cima. Então eu tô delimitando onde vai ficar encaixada a minha janela. E a porta eu vou vir aqui de baixo para cima, tracejar com a linha, tracejar, tá? 2,10. E aí aqui eu posso fazer diretão, tá? E aí não precisa nem cortar essa linha aqui, que depois vocês vão ver que ela vai auxiliar a gente em um negócio, tá? Aí, sem dor no coração, tá? Abre os buracos aqui para encaixar os bloquinhos, beleza? Aí vocês vão abrir o arquivo dos bloquinhos lá que eu passei para vocês. Vamos ver se eu acho o meu aqui, porque, né, tá meio caótico. Blocos, blocos. Não está por aqui.
Espera aí que eu vou caçar. Pronto, achei aqui. Então, o que que eu preciso? Da porta em corte, em elevação, tá? Ou seja, na vertical. E da janela também. Então, aqui, ó, tem a porta. Tá logo aqui, ó. Portas, elevações dimensionáveis. A porta e esse aqui que é a janela, tá? Vou dar Ctrl C. Pegar as duas ao mesmo tempo, tá? Vou dar Ctrl C, vou dar Ctrl V. Aqui na lateralzinha. E vou posicionar, tá? Eu vou começar aqui pela janela, sempre se atentando a essas aqui são dimensionáveis, certo? Se elas são dimensionáveis, eu tenho que deixar o lado que movimenta, eu tenho que deixar livre, tá? Ou seja, eu vou colar aqui pelo meio, ó. Clico nesse meio, clico aqui nesse meio. E aí eu ajusto ela. Ajusto. Ajusto e pronto. Aí agora eu posso inclusive copiar, ó. Copy, vou pegar aqui pelo cantinho e levar lá no outro cantinho. E aí eu posso já pegar elas duas e colocar na layer média. Ok? Então foi dimensionar mesmo, né? Foi colocar e dimensionar. Aqui ficou com linha dupla, porque o bloco já vem, né, com essa linha. Então eu posso deletar. Selecionar e deletar. Mas assim, mesmo que ficasse com uma linha dupla, não ia ficar absurdamente dupla nesse caso, tá? Mas enfim. Aí aqui, mesma coisa, né? Ó, o que que movimenta? Lateral, lateral e a parte de baixo. Então eu tenho que colar aqui pelo meio de cima, para poder deixar livre essas setas, tá? Então eu vou pegar, nesse caso eu não tenho um pontinho no meio igual na janela eu tinha, né? Infelizmente. Então eu tenho que pegar M Enter, pegar esse meio aqui, o triângulo de cima, e levar até aqui. Acho que não vai dar muito bom, eu vou ter que dar um trim nessa linha, infelizmente, porque ela ia me ajudar depois, mas tudo bem, depois desenho outra. Vou mover lá no triângulo. Tá, encaixou. Aqui, ó, nas laterais eu não vou ter que fazer nada. Agora lá embaixo eu vou ter que arrumar, ó. Beleza? E aí eu posso dar um copy. Posso pegar aqui por cima, enfim, qualquer ponto de referência, porque ele já tá encaixado. E aí eu pego essa e coloco lá na layer média, beleza? Feito isso, eu fiz tudo o que eu tenho em corte dentro da casa, beleza? Aí eu posso fazer o telhado, mas eu vou escolher dar prioridade ao que tá aqui dentro, porque falta uma porta aqui no meio em vista e uma linha que fica aqui em vista também, né, ó. Então essa linha, que é esse dente do banheiro aqui, né? E essa porta aqui que tá em vista. Então, bora lá. Como que eu vou saber onde que tá? Puxando, né? Então eu posso ir lá, eu vou puxar pela parte de dentro, ok? Ah, já vou puxar até na layer certa, que vai ser na fina, tá? Ah, por que não na média, prof? Porque a média já tá as portas em corte. O que tá em vista tem que ser mais fino do que o que está em corte. Então eu vou pegar a layer fina. Vou puxar a porta. Ah, por que você tá pegando por dentro? Porque dentro ela tem 70, né, de vão. E aí depois, garantindo que esse 70 tá certo, eu consigo jogar as vistas da porta para fora no tamanho que eu preferir. E aí eu posso vir aqui, tracejar daqui para cima 2.10 e fechar essa linha. Lembra que eu falei que eu ia usar aquela linha? Tive que abrir mão dela, né? Aqui eu posso dar trim e trim, ou eu posso fazer um fillet também, ó. Nada impede, tá? Posso fazer isso. Aqui, até se vocês quiserem, pegar tudo isso aqui e dar um J, Enter, um Join, ele fica uma coisa só. E você consegue dar um offset, eu vou até ver para ficar bem igualzinho uma portinha da outra. 0,6? Ah, não, eu vou fazer 0,6 eu acho... Eu vou colocar 0,5, tá? Offset de 0,05. E vou jogar aqui, tá? Então, por que que eu dei o join? Porque daí fica mais prático, né? Ele vai tudo de uma vez, do que eu ter que juntar depois os cantinhos. Nesse caso, eu prefiro, tá? Outra coisa que eu poderia ter feito, tá, pessoal? Seria deixar lá do jeitinho que eu puxei, feito fillet e tal.
e vindo aqui pegar uma porta em vista. Vamos achar uma porta em vista? Aqui, ó, porta em vista, só que ela não vai estar com o tamanho que eu preciso, ela tá com 80, né? Então aí vocês vão ver eu fazendo as modificações que até agora vocês não tinham feito, hein? Olha lá. Ctrl C, Ctrl V. Primeira coisa, essa porta tá com a maçaneta virada para cá ou para cá, né? Vamos ver lá no projeto, tá ao contrário, né? Então a primeira coisa que eu faria é selecionar ela, vou dar um Mi, clica, pega um pontinho, pode até ser fora, eu vou pegar fora para vocês verem melhor. Faz o espelho imaginário e dá um Yes. Por quê? Porque você quer que aquela original seja apagada de fato. Então essa daqui tem 80. Se ela tem 80, significa que ela tá 10 centímetros maior do que eu preciso, concordam? Sim, então aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse retângulo de dentro, esse pedaço aqui, ó, vou clicar e vou trazer pra cá. Então é como se eu estivesse redimensionando uma foto, sabe? Num arquivo de Word, eu clico num cantinho e diminuo. E aí, ó, eu posso aumentar, posso diminuir, enfim, vou puxar aqui pra direita, que significa que eu tô diminuindo, vou digitar 0.10, tá? Então eu já reduzi. Só que agora eu preciso reduzir a vista também, porque a vista estava maior, né? 0.10, pronto. E aí vai ficar um rabinho pro lado aqui, vocês têm que vir aqui e encaixar nesse lugar aqui. Beleza? O ideal seria dar um explodir e deletar essas linhas aqui, tá? O ideal. Não é sempre que a gente tem essa paciência. Enfim, aí eu vou selecionar tudo isso aqui, vou colocar na layer que eu quero que é a fina. Vou até dar um agrupar, tá, gente? Um G, vou selecionar tudo e vou dar um group, pra ficar mais fácil de eu mover. Vou pegar aqui e vou mover pelo meio de baixo, tá? E vou colocar naquele contorno que eu havia feito. Ah, professora, agora ficou linha dupla. Ficou. Aí, o que eu vou fazer aqui para tirar aquilo que eu tinha feito antes, né? Vou selecionar tudo aqui, ó, direita para esquerda. E aí, tá vendo que ele pegou o grupo e pegou a linha lá embaixo, né? Ó, que tá até com os pontinhos selecionados. O que eu vou fazer? Ó, isso aqui vocês não viram ainda, tá? Selecionei mais de uma coisa, só que eu quero que fique apenas uma delas selecionada. Isso aqui eu uso bastante, tá? No AutoCAD. Vocês vão usar bastante também, provavelmente, porque às vezes a gente tem coisas sobrepostas e a gente quer pegar o que está por trás e desselecionar o que está pela frente. Então, ó, eu selecionei tudo e eu vou clicar e segurar o Shift do mouse e vou clicar, ó, tá vendo que ele fez um sinal de menos? No bloco. Pode usar até a maçaneta, para você ficar mais fácil de entender. E aí, ó, ele deixou, soltei o Shift já, ele deixou selecionado só o que estava lá atrás. E aí eu dou um delete, tá? Então aquilo que eu fiz lá atrás serviu só como uma guia para eu poder colocar esse bloquinho aqui, beleza? Aí agora eu vou fazer o telhado. Então, eu vou fazer o domus também, tá? Então, o telhado é o seguinte, eu vou procurar o meio, vou subir a altura que esse telhado tem. Eu já vou falar essa altura para vocês, mas eu poderia fazer o cálculo, que eu acho que vocês já devem ter aprendido a fazer. O cálculo é o meio até o beiral, então eu vou até fazer o cálculo aqui, vai. 4,625 vezes a porcentagem de inclinação. Então, vamos falar que é um telhado de 45% de inclinação. Então, eu vou ter 2 metros de altura aqui, tá? É bastante, né? Deixa eu fazer com 40% de inclinação. Então, quanto que eu tinha medido lá mesmo? 2,60, 4,62, 5 vezes 30%, né? 2,5 vezes 30%. Dá 1,38. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui no meio, vou clicar, vou subir e vou digitar 1,38, tá? E aí, eu vou continuar e vou clicar aqui, ó, tá? E eu posso voltar e posso deletar essa linha aqui que eu não preciso mais. Então, eu usei só para isso.
Não vou fazer o outro lado ainda, vocês vão entender por quê, ok? Vou dar um offset de 0,10 para fazer um pedaço da estrutura do telhado. E vou dar um outro offset de 0,05 para fazer um outro pedaço do telhado. Beleza? 0,10, 0,5. Vou fechar essa quina. Parece que não vai, mas se você clicar, vai. E vou selecionar, ó, isso aqui tudo. Digitar Mi, Enter. Clico no cantinho daqui, desço e falo que eu não quero apagar o original. Dessa forma eu tenho os dois lados do telhado feito. Vou dar um fillet aqui, para ter certeza. E temos a estrutura do telhado pronta, tá? Essa estrutura está em corte, portanto, ela seria mais ou menos o que a esquadria é, em nível de hierarquia de linhas aqui, tá? Então, fiz o telhado. Telhado feito, vou fazer o domus. Então, o domus, olha lá, vai ser na fina mesmo, tá? Então, vou manter lá na fina. Vou pegar esse pedaço dele, vou vir até embaixo, vou pegar este outro pedaço dele aqui, ó, tá? Esse pedaço aqui, que é o final da paredinha dele, de fato, é em cima dessa parede aqui, tá? É só você ver aqui que você entende, beleza? Vou descer, aí nesse caso eu posso descer até lá embaixo. Então eu já faço duas coisas ao mesmo tempo, né? O domus e essa linha aqui. Só que essa linha aqui, ela vai estar mais à frente e o domus está mais atrás. Já vocês vão ver. Então, eu vou dar um trim aqui, ok? Porque a gente tá vendo, não tá cortando, então o que tá em corte tá na frente, certo? E eu posso dar um trim aqui também, mas eu não vou dar agora não, tá? Já vocês vão entender por quê. Então, aqui, essa linha, eu vou deixar ela na fina mesmo, porque ela tá, ó, na mesma linha daquela porta que tá em vista, desculpa. O domus, ele tá mais longe, então ele tem que estar mais fino ainda. Então, esse domus aqui vai estar na finíssima, ok? E aí, agora, a altura do domus é 50 centímetros, tá? A partir do telhado. Então, eu vou dar um offset de 0,50 daqui pra cima. E aí vocês vão ver que vai ficar faltando pedaço, é uma loucura. Mas tudo bem, você dá um extend, até bom que até agora vocês não praticaram o extend, então EX, Enter, leva até um pouquinho aqui. Se quiser, pode dar um trim aqui só pro toque parar de te irritar, né? Deixa tudo assim. Se você quisesse, você podia até deixar desse jeito, tá? A representação. Uma representação mais simplificada, sem tanto detalhe, ou às vezes o teu domus é assim mesmo, né? Visto de fora. No nosso caso, eu tenho um vidro, né? Uma superfície que passa um pouquinho ali da parede. Então, eu preciso que ela se estenda um pouquinho para o lado. O problema é que não tem um jeito que eu consiga estender ela perfeitamente, ó, tá vendo? Não vai. Eu preciso ter um ponto final. Então, olha o que eu posso fazer. Posso dar... Vou fazer o jeito mais fácil, tá? Offset de 0,05. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Posso pegar essa linha aqui, ó. Essa daqui vai dar de boa. Ela estende. Só que ali não, tá vendo? E aí eu posso dar um fillet, que daí ela dá certo. Ou então eu poderia pegar essa linha, levar ela pra cima aqui. E aí sim dar o extend, tá bom? E aí eu posso deletar essas linhas aqui, porque elas só serviram de guia. Eu sempre, gente, quando eu vou usar a linha de guia, eu já tento acabar o rolê ali mesmo, pra depois não ficar aquela linha lá. E aí meia hora depois eu volto e falo, meu Deus, o que é isso? O que eu fiz, né? Aí você já acha que você fez caca. E na verdade era uma linha guia, né? Até se você quiser criar uma layer pra linha guia, por exemplo, vou usar sempre a branca, né? Ou vou fazer uma cinza, uma preta, enfim, você pode, tá? Feito isso, eu vou dar outro offset de 0,03 daqui pra cima e vou juntar essas quininhas, igual a gente fez lá de juntar a quininha do telhado, tá? Juntei, opa! E posso dar um trim
no que ficou dentro do telhado aqui, ó. Ó que lindo. Então, isso aqui só tá em vista, tá lá atrás do telhado que eu tô cortando. O telhado eu vejo antes, tá? Isso aqui também tá em vista. A laje tá antes, tá no meio do caminho, ó. Beleza? Então, isso aqui vem antes, isso aqui vem antes. Por isso que eu não vejo, né? O que passa no meio dessa estrutura. E aí, se eu quisesse fazer, né, todo esse contorno aqui, prof, aqui eu acho que eu fiz com 10 centímetros. Deixa eu ver quanto que eu fiz. É nada, eu fiz com 30. Nossa, 30 é muito, hein? Podia ser com 15, enfim. Ali eu fiz, mas eu acho que seria interessante vocês daí puxarem daqui de baixo, tá? Vou fazer aqui. Vou fazer uma linha aqui para ser o piso de 1 metro. 1 metro? Pode ser 1 metro. Ou eu faço certinho? Vamos fazer certinho. R$ 70 centímetros, tá? Eu tava na planta essa medida, né? Podia ter pegado na planta. Tá. E aí, essas duas linhazinhas aqui, ó, vou mover elas 0,05 para baixo. Por quê? Porque sempre o nível de fora tá abaixo do nível de dentro, tá? Por isso que eu represento a linha um pouquinho mais para baixo. E aí, aqui eu poderia, né, puxar lá para cima, acima do telhado. Vou a partir daqui, tá? Eu vou puxar. A partir daqui eu vou puxar o 0,30. Daqui a pouco eu volto para fazer um fillet. Um trim, quer dizer. 0,30. E aí aqui eu vou fazer offset de 0. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 14. Vou fazer 15, tá? Para arredondar, offset 0,15. Vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Aí eu dou um fillet. Dou um trim. Dou um fillet. Dou um trim. É por isso que eu sempre falo para vocês observarem eu fazendo e depois fazer, porque se vocês tentam fazer ao mesmo tempo, vocês não entendem o que eu tô fazendo, né? E aí depois que você vê o negócio pronto, você fala, entendi o que eu tava fazendo, né? Nem precisava dessa linha aqui não. E aí aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então, offset, deixa eu ver se eu coloquei em volta dele todo. Coloquei. Offset de 0,15, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. E 1000 fillets. Enter, sempre volta no último comando, então dá para fazer de forma mais tranquila. E pronto. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi aquela paredinha lá do fundo, tá? Se você quiser fazer. Se não quiser fazer, não precisa fazer, tá? Tô fazendo porque, sei lá, né? Às vezes no projeto lá de alguma disciplina você criou algum detalhe, você quer representar, e você não sabe representar, então é isso. Então, aqui também, se eu quisesse fazer... prof, eu quero fazer um muro, eu posso fazer um muro? Bem, normalmente a gente não faz, mas se você quiser fazer, você pode fazer, tá? Vou aumentar 1 metro aqui. Não. 30 centímetros, 0,30, tá? Pra ficar 1 metro pra cada lado. Eu não vou deixar isso aqui não, muito feio. Beleza? Fiz, vocês viram? Deu pra entender? Se a professora da outra disciplina pedir para você mostrar o muro, você mostra, ok? Sempre o que o prof pedir. Aqui eu vou descer 50 centímetros. Aqui também eu vou descer 50 centímetros e vou unir essas duas pontas. Beleza? Aqui, finíssima. Aqui podia até ser fina, tá, galera? E aí agora eu vou colocar as achuras. Eu ainda não entrei no tema achuras com vocês, né? Eu vou deixar para uma próxima aula, porque senão vai ficar muito longa essa aula aqui. Bom, então é isso aí. Nos vemos. Beijos, boa sorte. Assistam 30 mil vezes essa aula até você conseguir fazer direitinho. Beleza? Beijo, tchau.